Começar então o programa desta segunda-feira dizendo que os manifestantes saíram às ruas em 113 cidades brasileiras, em 23 capitais, a favor do voto impresso e também do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília e em São Paulo, Bolsonaro discursou por meio de celular e a fala foi transmitida por alguns carros de som. Bolsonaro falou com apoiadores e parabenizou todos que lutam por liberdade e também pelas eleições limpas. O presidente Jair Bolsonaro defende a implementação do voto impresso auditável, a impressão de um comprovante do voto nas urnas eletrônicas para que os relatórios finais possam ser comparados. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente Edson Fachin e todos os ex-presidentes da Corte desde 1988 divulgaram uma nota pública em defesa do atual sistema de votação aqui do Brasil. Durante uma cerimônia na tarde de hoje, para o lançamento de cisternas em escolas públicas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reforçar a importância desse voto impresso auditável. Vamos ouvir. Nós temos que ter eleições limpas, eleições democráticas, que possam ser auditadas. Alguém tem dúvida que outros países têm interesse no Brasil, nessa grande fazenda? Como alguns governadores se comportam ao tratar de outro poderoso país? Como vassalos, como capacho? Se um desses ocupar o Planalto Central um dia, o que faz esse Estado vai fazer no Brasil. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar os comentários então desta segunda-feira com ela, Bruna Torlai. Bruna, boa tarde para você. Qual que é a sua avaliação? O que você achou das manifestações? Número considerável de pessoas. Daqui para frente, como é que fica? Boa tarde, Paulo, Serrão, Constantino. Sem sombra de dúvida, foi a maior manifestação desde aquelas manifestações em prol da reforma da Previdência em 2019. Impressionou o que aconteceu aqui na Avenida Paulista. A gente tinha 4 quadras lotadas, as pessoas não conseguiam se mexer, elas não conseguiam ir de um lugar para o outro, era muito difícil. Isso com um frio absurdo, que não é costumeiro na cidade de São Paulo, e após um período de aparente desmobilização em razão de todas as medidas restritivas que acompanharam aí a gestão estadual e municipal da pandemia. O que a gente observa, o que a gente pode tirar de lição? Assim como em 2019 o Bolsonaro tinha uma base mobilizada e havia lideranças capazes de falar com a sociedade, isso que muitas pessoas acharam que tinha se perdido completamente, e aí a terceira via estava apostando que isso tinha acabado, ontem ficou claro que não, que isso não foi perdido, que a direita, que as lideranças de direita ainda mobilizam a sociedade, conseguem falar com as pessoas e muita gente se surpreendeu, porque essa é uma pauta difícil. Falar voto impresso auditável, essa discussão que é técnica, essa discussão que implica em alguns detalhes, muita gente é cética e gosta das urnas eletrônicas, não, mas a gente percebeu que a direita foi capaz, as lideranças de direita que organizaram, imagina, mais de 100 cidades, só em Sudeste e Sul, mais de 40, né? E muita gente na rua. Então, isso mostra que as lideranças foram eficazes em mobilizar a sociedade e que a sociedade não pensou 2 vezes em manifestar ao Congresso a sua insatisfação quanto à falta de transparência insistentemente defendida aí por alguns dos poderes, né? Em especial o TSE. Foi isso que a gente observou ontem. Agora, Constantino, depois da gente ver tantas pessoas nas ruas como ontem, o que muda na aprovação ou não do voto impresso? Boa tarde, Paulo, e a todos. Pois é, muda que coloca pressão e parlamentar tem receio de povo nas ruas. Então, os próprios deputados envolvidos nesse esforço, né, que estavam denunciando, inclusive, a tentativa de sabotarem essa PEC, né, eles já alegaram, inclusive aqui mesmo, na Jovem Pan, em entrevistas, que só mesmo o povo nas ruas para tentar reverter esse quadro. Então, é disso que se trata. Há um conluio, a Bruna tem um ponto quando diz que às vezes é uma coisa meio sofisticada, voto auditável, impresso, não sei o quê, mas eu acho que o povo percebeu o que está em jogo, né? Existe uma concertação, uma orquestração em curso, golpista mesmo, muito suspeita, para dizer o mínimo, que
os mesmos que soltaram Lula, que o tornaram elegível, pedem para confiarmos nesse sistema. E articulam contra a mudança, praticando ingerência em outro poder. O povo pode não ir nos detalhes, mas ele percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo e que essa coisa estranha é para tomar o poder na marra. Então, agora aumentam as chances, pelo menos, disso aí caminhar melhor essa semana na votação. Mas qual é o problema, Paulo? É que nós vimos, e as redes sociais servem para isso, a multidão toda que tomou as ruas. A mídia não viu, ou fingiu que não viu. Os helicópteros não decolaram, eles tiveram pouquinhas notas e mal cobriram essas manifestações. Alguns veículos foram canalhas a ponto de pegar fotos do começo da aglomeração para desqualificar, para dar a entender que tinha pouca gente. E a narrativa oficial, entre aspas, que vem da mídia é essa. Então vamos ver como é que os parlamentares vão reagir. Porque de um lado está claro que tem uma parcela significativa da população brasileira atenta, né, e que não vai deixar meterem a mão grande de forma passiva desse jeito, não. Né? E do outro lado tem a mídia, que está participando desse conluio, que tenta levar a sério o Renan Calheiros na CPI, né, que já tem um esforço ali de repaginar até mesmo Lula, né, tratado como um democrata, um moderado por essa ala da imprensa, com muita abstinência por recursos públicos e também uma inclinação ideológica à esquerda, né? E os parlamentares vão contar com essa mídia mancomunada. Vamos ver o que vai falar mais alto, né? Mas, para mim, ficou claro que na mão grande não vão levar, vai haver reação. E é por isso, Paulo, que eu, inclusive, temo pelo pior. Eu tenho dito isso algumas vezes aqui, né? É uma análise, não é uma torcida, até porque eu torço que as coisas se resolvam dentro da institucionalidade, mas é cada vez mais difícil porque os donos do poder, os que comandam essas instituições, não estão dispostos a ouvir justamente a voz que vem das ruas. Serrão, como é que você avaliou a mobilização de ontem e qual que é a importância disso para as eleições do ano que vem? Historicamente, saudações, meus amigos e amados haters, historicamente a gente tem que analisar essas manifestações como uma grande novidade. Por quê? Tradicionalmente, sempre se fez manifestação contra alguma coisa. E, ultimamente, aqui no Brasil, nós temos exercitado manifestações a favor de mudanças, de reformas, de respeito à lei e à ordem. E essa agora, importantíssima, que é a manifestação em defesa da segurança e transparência do voto. Então, isso aí tem que ser visto como uma grande novidade no Brasil. Grande vitorioso dessa operação, sem dúvida alguma, é Jair Bolsonaro. Ele, pessoalmente, através dele e de suas lideranças, conseguiu mobilizar uma quantidade impressionante de pessoas naturalmente, sem ninguém aí recebeu mortadela, levou dinheiro, foi a orientação, a manifestação espontânea das pessoas que saíram de casa no domingo e foram participar de manifestações absolutamente ordeiras. Não teve nada de quebra-quebra, nenhuma confusão, agência bancária destruída, estátua incendiada, ônibus queimado, nada disso, metrô depredado, universidade atacada, enfim, uma coisa normal, civilizada, como tem que ser. O cidadão tem o direito de se manifestar livremente. E pressão popular, sempre. Os políticos relutam, mas eles sabem muito bem que é ela que funciona no final das contas. Agora, nós temos aí um risco de que, mesmo com essa pressão popular, essa PEC, na quinta-feira agora, sofra um golpe na Câmara dos Deputados. Mas ela pode ser que ela seja rejeitada, como já previu o presidente da Câmara, Arthur Lira, só que já tem um plano B, que no Senado existe algo parecido, a possibilidade de se reacender no Senado uma outra proposta para a reformulação do sistema eleitoral com a impressão do voto e a recontagem, essa é a novidade, recontagem pública de 100% dos votos. Então, se falhar na Câmara, no Senado tem a segunda chance, por isso a pressão popular não pode parar, tem que ser crescente, porque ela é a grande novidade desse momento de construção da democracia brasileira. Repito, não temos democracia aqui, mas temos que construir.
Agora, Bruna, se a gente for analisar e fizer uma comparação com as manifestações da esquerda, essa teve mais público, mais engajamento e tem um perfil muito específico, né, desse eleitorado que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que é um eleitorado um pouco mais velho, de pessoas que compõem uma certa classe média. O que você acha sobre isso? Olha, na verdade, o que a gente viu nas ruas foi vários perfis. Eu não acho que a gente consiga delimitar dessa maneira. A diferença é que nas manifestações da esquerda, elas são realmente lideradas pelos antifas, por essa juventude, por movimentos universitários, e não há adesão da sociedade civil. Nas manifestações da direita, dessa base de apoio do Bolsonaro, você tem jovens, você tem crianças, você tem famílias, você tem os velhos. Justamente por quê? Porque você tem as lideranças conservadoras e você tem a adesão da sociedade civil. Então, é imprevisível quem vai estar lá. Daí, Paulo, essa percepção de que tem esse perfil, assim, de pessoas que são as pessoas que a gente encontra no dia a dia, né? Enquanto na da esquerda é um perfil específico, que são aqueles jovens, antifas, etc. Agora, eu não queria deixar de sublinhar aqui, pegando o gancho no que o Serrão falou, que é o seguinte, ele disse, a pressão tem que continuar. Vamos lembrar que a maior manifestação de 2019 foi a do dia 26 de maio, foi impressionante. A gente teve 6 quadras lotadas na Avenida Paulista e a reforma da Previdência só foi ser aprovada alguns meses depois, tá? Então, a importância do movimento de ontem, ela aí é inequívoca e muita água vai rolar antes que essa aprovação, conforme o que se exige, que é contagem pública de 100% dos votos, até se acertar o que vai passar, pode ser que role em alguns meses, mas o que é importante é que, assim como em 2019 a manifestação teve como fundo a defesa da liberdade, e você querer uma reforma da Previdência significa que você querer libertar as gerações futuras de ser escravizada pelo Estado, de aguentar o peso do Estado nos ombros. Então foi uma manifestação das pessoas pelos filhos e netos. A manifestação de ontem teve o mesmo espírito. Então não é à toa que o presidente falou tanto de liberdade para tentar realmente animar as pessoas na última quinta-feira. É de liberdade que se trata e é justamente por isso que tantas pessoas distintas conseguiram ali se unir vestindo o tal do verde e amarelo. Muito bem, vamos conversar com o nosso Constantino aqui. Coloca aqui na tela para mim, produção. Consta, como é que você avalia o perfil dessas pessoas que saíram às ruas ontem? Você acha que o eleitorado bolsonarista hoje ele é composto de pessoas mais velhas? Não, Paulo, eu concordo com a Bruna, acho que são famílias inteiras, acho que predomina o patriotismo, né? É uma luta patriótica. Então, a característica definidora não é a idade, né? É o verde e amarelo contra o vermelho, ou então a manifestação pacífica, orgânica, voluntária e ordeira versus a baderna movida à mortadela. Né, o quebra-quebra promovido por vândalos e terroristas urbanos. Então, essa é a grande divisão que eu vejo. Diante disso, eu percebi que alguns jornalistas, né, que se diziam conservadores e hoje estão de mãos dadas com o Renan Calheiros, por exemplo, eu percebi eles fazendo esse tipo de análise. Né? É um bando de velhos e tudo. Agora eu entendi por que a Prevent Senior apoia o governo. Quer dizer, umas ilações sem pé nem cabeça. Veja, a Bárbara, por exemplo, que é uma mineira jovem, né, do canal Te Atualizei, ela estava num carro de som, ela levantou uma multidão em Belo Horizonte, né, com gritos, com brados ali, patrióticos. Né? Então, não vejo esse fator da idade. Eu divido como pessoas patriotas, decentes, trabalhadoras, versus vagabundos, parasitas e defensores do lulismo. Né? Então, para mim, é muito diferente a divisão, não é por idade um critério bom. O presidente Jair Bolsonaro, na passagem que vimos agora há pouco, ele está fazendo um alerta claramente contra o risco do globalismo, né? Que é uma pauta que os conservadores entendem, né? E também, obviamente, a China, né? Quando ele fala que tem alguns com postura de vassalo, de capacho, né? E grandes potências estão de olho na fazenda que é o Brasil, ele está se referindo à China. Ele não pode nominar, porque senão geraria uma questão diplomática grave, né? E aí não seria pragmático. Mas ele está fazendo esse alerta. E o que causa mais espanto também, Paulo, é a mudança de postura de políticos e jornalistas. São os mesmos que até ontem sabiam que o voto no Brasil não era auditável, que isso é um problema, inclusive defendiam mudanças, né? E hoje, alguns entrevistavam até hackers para mostrar a fragilidade. E hoje eles estão batendo o mesmo bumbo que o Lula, né, que o Barroso e companhia, dizendo que falar em mudança desse sistema eleitoral é o golpismo.
e não o que o próprio sistema tem feito. Então, de novo, Paulo, na minha visão, não dá mais para dourar a pílula e é preciso subir o tom. Nós estamos diante de um golpe em curso e está muito escancarado. E as pessoas estão tendo que tomar um partido. E nós estamos vendo quem rasga o verde e amarelo, quem rasga a bandeira do Brasil e qualquer apreço pelo patriotismo para debandar para o lado de lá, né? Para formar fileiras, cerrar fileiras, junto com Lula, junto com Renan Calheiros e companhia. Serrão, qual que é a sua avaliação, qual que é a sua análise sobre esse público? O motor das transformações sociais é sempre a classe média. E ontem ficou claro que estavam nas ruas os manifestantes de classe média, os que querem realmente mudanças estruturais, reformas importantes, garantia da liberdade, respeito à lei e à ordem, enfim, democracia, no sentido que as pessoas percebem que seja democracia, que seja um pouco de segurança jurídica, respeito à individualidade das pessoas e não um projeto coletivista que por tanto tempo se vendeu nesse Brasil. Então, é essa classe média que vai fazer a diferença, já está fazendo. Ela elegeu o Bolsonaro e ela pode até reelegê-lo, mas independente disso, é ela quem está puxando os grandes temas de interesse nacional, patrióticos e também de mudança da postura do Estado em relação ao brasileiro. O Estado brasileiro, o Brasil tem um problema histórico. Ele é um Estado que foi inventado, não nasceu a partir das lutas da sociedade. Foi um Estado que acabou sendo inventado e imposto à sociedade brasileira. Historicamente, ele sempre agiu assim. Então, a missão hoje é tirar esse Estado do cangote do brasileiro. E cada um tem clareza disso. A questão da eleição, ela chamou muito a atenção de todo mundo, porque ficou flagrante que nós temos um sistema que, embora os donos do poder digam que ele é muito bom, na verdade, ele não tem a segurança apregoada. Peritos da Polícia Federal foram na veia, demonstraram que a insegurança não é auditável a transmissão dos dados. Então, quando isso acontece, está tudo colocado a perder. A gente tem muita coisa a aprimorar e a desenvolver, por isso que a recontagem física dos votos é tão importante. Agora, o Brasil avança nesse sentido, porque a classe média finalmente acordou. E aí é que a nossa imprensa, a grande mídia tradicional, está falhando feio e se desgastando e se desmoralizando completamente com esse público. Porque ontem houve uma briga com a notícia. Os grandes veículos ignoraram as manifestações como se isso fosse possível hoje no tempo das redes sociais e da informação em tempo real de pessoas trocando informações com pessoas. Tem que mudar essa postura. Bruna Torlai, perdão, Serrão. Só discordo em um ponto com o Serrão. Folha de São Paulo, G1, uma série de veículos que costumam apresentar uma análise sempre muito contrária ao governo, reconheceram as manifestações, deram notícia sim. Foi impossível até para aquela imprensa que se mostra muito contrária ao governo deixar de mostrar, porque a coisa foi tão vultosa que foi impossível ignorar. É claro que, e aí, acho que foi isso que o Serrão quis dizer, foram depreciativos. Então, eles usam palavras feias para falar de coisas boas. Usou-se o termo golpista para se referir às pessoas, às famílias que saíram na rua para exigir transparência nas eleições. Chamaram de golpistas essas pessoas. A Folha de São Paulo usou esse termo, que é um negócio muito irresponsável, porque ela está acusando cada um daqueles milhares de brasileiros que saíram para a rua dizendo: a gente sabe que a eleição tem fraude, mas a gente quer o sistema que seja ao máximo possível o mais eficiente possível para reduzir essas fraudes ou para auditar as fraudes, para a gente ter, assim, uma margem de certeza maior. Foi isso que as pessoas foram fazendo na rua ontem, e essas pessoas foram chamadas de golpistas. Isso é muito grave. Então, eu acho que, nesse sentido, a imprensa, ou partes da imprensa, alguns jornais têm de se retratar para com o povo brasileiro. O último ponto que eu gostaria de ressaltar é que, enquanto a esquerda continua nesse sistema de manifestações lideradas por antifas, depredando o patrimônio público, tudo isso amplia e reativa esse tipo de atitude, de disposição das famílias brasileiras de voltarem a sair às ruas. Então, quanto mais a esquerda apoia os seus jovens nas ruas para tentar desestruturar a sociedade, mais os brasileiros de bem se sentem obrigados a dar uma resposta à altura. E esse, para mim, também é uma das razões pelas quais ontem foi tão grande. Serrão.
A evolução das redes sociais, a chegada do 5G, já está pertinho disso acontecer aqui no Brasil, vai obrigar essa mídia tradicional a se transformar. Ou ela entra, de fato, no trabalho de difusão de informação real, sem filtro ideológico, ou ela simplesmente vai perder público, porque as pessoas cada vez mais vão rejeitando esse modelo tradicional e vão buscando formas alternativas de comunicação direta. Essa que é a novidade do momento. E foi essa comunicação direta que permitiu que ocorresse uma mobilização para a manifestação de ontem. Por exemplo, o Bolsonaro esteve em 4 ou 5 lugares ao mesmo tempo. Via quê? Via telefone celular, via videoconferência, transmitindo direto para carros de som. Isso, até um tempo atrás, seria algo inimaginável. Então, a evolução tecnológica vai trazer muita novidade para o cenário político e vai ajudar a acabar, se Deus quiser, com essa baboseira ideológica, porque a discussão ideológica leva nada a lugar algum. Constantino, quer fechar? Eu tenho mais 2 minutinhos. Não, eu vou discordar desse ponto do Serrão. Eu acho que o debate sobre valores e conceitos, ele é sempre perigoso pelo reducionismo, pode se tornar simplório e servir, inclusive, como um manto para blindar sobre as discussões relevantes, principalmente para o povo, né? Então, essas questões ideológicas, às vezes, atrapalham. Mas isso é uma discussão eterna que eu tenho com algumas pessoas, né? Eu acho que temos que discutir esses conceitos, né? Esquerda e direita, defini-los. Sei que você tem um curso, inclusive, sobre questão política, Paulo. É preciso, né, trazer isso à tona e cada um escolher. Claro que não dá para separar 7 bilhões de habitantes em um lado ou outro. A coisa não é tão binária, existem nuances. Mas, via de regra, existem algumas premissas básicas acerca da natureza humana, do papel do Estado, que vão definir se alguém tem uma visão mais à esquerda ou mais à direita. Então, acho que esse embate é necessário, é saudável, né? E o que nós estamos vendo hoje é a interdição do debate. Por quê? Porque vem os rótulos depreciativos, como a própria Bruna lembrou, chamaram de golpistas gente simples que foi pedir transparência numa eleição, enquanto que chamam de atos democráticos vândalos mascarados, quebrando patrimônio público, depredando tudo. Então está tudo invertido. Por quê? Porque existe o monopólio das virtudes, dos fins nobres. Tem um lado que não quer debater, está chamando o outro lado de fascista, de negacionista, de golpista, e aí é que está o problema.